Oi, boa noite a todos, boa noite, professor. Então, o nosso grupo ele é formado por mim, Maiara, pela Laura, pela Luísa, pelo Rafael e pela Ana Luísa. E nós, como grupo, estamos aqui para entrevistar um pouquinho o Rafael, que é o psicólogo escolhido para o nosso trabalho. Então, passamos a palavra a ele. Eu sou o Rafael Sebem, sou psicólogo clínico, me formei na Univale em 2008 e sou especialista em psico-oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, onde então fiz minha pós-graduação em Belo Horizonte. Agora que tu já conseguiu se apresentar, conta pra gente. Quais foram os motivos de você ter escolhido a psicologia? Eu acho que sempre é uma decisão muito séria, né? Você escolher que faculdade fará, ainda muito novo, mas também acho que é um tempo oportuno para o desenvolvimento, então acho que a gente vai buscando e se moldando conforme vão acontecendo as coisas. Eu fiz 2 vestibulares para medicina, tinha interesse em medicina e também em psicologia. Fiz um para psicologia, passei no de psicologia, então comecei e me apaixonei pela área de estudo e então decidi segui-la, né? Desde o início do nosso curso, sempre falam pra gente: não é você que escolhe a abordagem, é a abordagem que te escolhe. Então, conta pra gente, como é que a abordagem te escolheu? A busca pela minha abordagem, claro, eu também acho que a abordagem ela nos escolhe. Para mim, a família é muito importante. As questões relacionais também são importantes na vida dos seres humanos e por isso então eu busquei trabalhar com a família, porque eu vi uma situação de família onde alguns familiares tentaram ajudar uma tia que tinha câncer e aí então comecei a observar que a família ela, né, era importante nesse processo e queria saber se ela ajudava, contribuía ou né, ajudava, contribuía, ou se ela atrapalhava nesse processo de enfrentamento do câncer. E desde então fui trabalhando na perspectiva familiar para entender o sistema familiar dentro dessa perspectiva, né, no caso oncológica e claro, né, posteriormente com os meus pacientes. Após você se formar, quais foram as maiores dificuldades assim que você enfrentou no meio profissional? Eu acho que os desafios profissionais são iguais para todos, né? Você se encaixar no mercado, mas sempre procurei me encaixar antes de me formar, fazendo contatos, vínculos, estágios extracurriculares, né? E isso tudo foi abrindo as portas para que eu já adentrasse no campo com algumas oportunidades. Claro que sempre é muito desafiador, né? Você ter que se formar, às vezes sem ter condições econômicas, então tendo que trabalhar e posteriormente iniciar uma vida profissional, fazer especialização, né? É, tudo começando do zero, né? De uma carreira que está iniciando também. Claro, sempre tive a ajuda dos pais, inicialmente, né? Para minha formação e posteriormente fomos construindo tudo, eu acho que como todos, né? Com objetivos, com visão, com dedicação, com fé e com amor, né? Àquilo que faz. Sabemos que hoje em dia determinados grupos de pessoas têm dificuldade assim de enxergar a psicologia como uma ciência e, enfim, valorizar ela. Quais foram suas maiores dificuldades em relação ao olhar das pessoas sobre a escolha da sua profissão? Inicialmente a profissão ela era muito mal vista, né, como uma profissão que atendia a loucos, né, quem vai no psicólogo é louco, psicologia é coisa de louco. Eu acho que esse foi um desafio inicial para todos que começaram, né, anteriormente, então já estou há bastante tempo, né, na profissão, mas hoje o panorama tem mudado. Recomendo que as pessoas elas se valorizem como profissionais, valorizem o que fazem, se valorizem, né, se valorizem também como pessoas que atuam na área da saúde, entendendo, ou em outras áreas da psicologia, entendendo a importância dessa ação na vida das pessoas, né, dessa atuação, e entendo que hoje esse panorama mudou, graças a Deus, mas ainda tem muito a ser construído. E que conselho você daria para quem está cursando ou começou agora?
O conselho é que as pessoas entendam que a graduação ela já faz parte da vida profissional. Não é se formar e depois então construir a profissão. A profissão já começa dentro da vida acadêmica. E nesse momento é que se constroem grandes profissionais. E na sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos da sua profissão? Dentro da oncologia, né, os pontos negativos é você vê a dor do outro, né? Você vê que o outro está sentindo dores que muitas vezes elas são crônicas, e falando de dor física, que são tratáveis, é claro, mas que você vê que afetam a funcionalidade, a autonomia de um ser humano, que às vezes vai ao longo do tempo, né, diante de uma doença crônica, perdendo sua capacidade de gestão de muitas questões, né, na vida. E também a perda de pacientes, né, é um ponto negativo, um ponto difícil, mas que a gente precisa aprender sempre a lidar com isso. O ponto positivo é saber que nós estamos sempre olhando para essas dores e, de alguma forma, na totalidade desse ser, estamos estendendo a mão com as ferramentas que temos para que ela possa ter uma vida com mais qualidade, mesmo diante de uma circunstância muito difícil. A sua profissão como psicólogo é valorizada socialmente e financeiramente? Sim, eu considero que quem valoriza a profissão é o próprio profissional. É claro que é uma construção, que isso não vem do dia para a noite, mas eu acredito que ainda tem muito também a ser evoluído e deve ser construído junto de todos os profissionais da psicologia e os acadêmicos que estão nesse processo, olhando também não somente para as questões sociopolíticas, onde a psicologia às vezes fica muito voltada para isso, né, de direitos humanos, que é claro, importante toda essa discussão, mas também olhar para as questões de ordem monetárias, econômicas e de valorização dessa profissão que depende de todos nós. Mas acredito sim que a profissão é uma profissão que está em crescimento, sendo valorizada e, né, tem muito ainda para oferecer. O que te motiva a continuar nessa profissão? O que me motiva todos os dias é saber que o que faço porque amo e porque me identifico com aquilo que construo no meu dia a dia profissional. E também porque acredito que é uma profissão que ela cresce a cada dia. Muito obrigada, Rafael, pela participação. E agora a gente vai dar um pouquinho do feedback da matéria do professor David. Sobre a minha experiência na disciplina de História da Psicologia, ministrada pelo professor David, com certeza foi uma experiência muito engrandecedora. E estudar a história da psicologia é aprender ela na totalidade que ela é, enquanto criação humana, como, por quê, quando ela foi criada. E isso significa também a compreensão das linhas teóricas, das áreas de atuação. E tudo isso e mais um pouco o professor David conseguiu transmitir para a gente da forma mais dinâmica possível, dentro do que o EAD nos permite. Infelizmente, não conseguimos nos encontrar presencialmente. O professor David sempre interligou os pontos de uma maneira que dificilmente faríamos sozinhos. E aí acontecia aquela explosão na mente. Interligava a história da psicologia, as linhas teóricas, enfim, todo o conteúdo com situações do cotidiano, situações políticas, seja aqui ou a nível mundial. Então, realmente foi uma experiência muito boa, além de que ele sempre enxergou os alunos também nas suas totalidades e integridades, assim como acontece a compreensão da disciplina da História da Psicologia, né? Voltando ao que eu falei primeiramente aqui. Então é isso, aproveito para deixar aqui o meu muito obrigada. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a matéria História da Psicologia com o professor David. Não é a primeira matéria que eu faço com ele, eu já fiz várias, e ele sempre levando a matéria da melhor forma possível.
sempre descontraído e tornando as aulas muito mais leves e mais proveitosas. Mas voltando, né, para o objetivo principal da disciplina, eu acho que a história da psicologia ela busca desenvolver, né, um entendimento do aluno quanto à concepção, criação enquanto ciência objetiva e o desenvolvimento da área de estudo em questão à psicologia. E a gente estuda a história da psicologia porque necessitamos, né, saber como se desenvolveu o estudo da mente humana, as dificuldades e as questões por quais essa ciência passou, né, para podermos então entender a atual situação de forma mais clara. E devemos estudar o que foi feito para a gente então saber o que fazer. E para mim foi muito gratificante saber tudo isso sobre a história da psicologia nesse semestre da melhor forma possível. Apesar, né, de ser EAD ser um pouco mais dificultoso e ter vários fatores que possa prejudicar a aula, a matéria, mas superou sem dúvida minhas expectativas e é só gratidão pelo semestre e pelo ensino. As considerações da disciplina é que realmente eu gostei bastante. Acredito que o professor David trouxe de uma forma muito clara o que é a história da psicologia, contando cada detalhe, cada conflito de ideia, cada metodologia, o passado, o presente, o futuro do que vai ser, e trazendo isso de uma forma muito participativa com os alunos, interagindo. Claro que eu não consegui participar bastante, porque eu sou meio quietinho, mas acredito que consegui tirar um aproveito legal em só estar ali assistindo. Foi uma experiência muito bacana e, e muito obrigado. Bom, as minhas considerações sobre a disciplina de História da Psicologia são as melhores. Eu gostaria de agradecer ao professor pelo cuidado com a gente, o cuidado com a matéria, com a disciplina, pela forma que ele nos passou o aprendizado e por ter nos acolhido, né? Porque não é fácil lidar com os alunos do primeiro período. Nós chegamos muito ansiosos, querendo aprender, sem saber de nada, sem saber de muita coisa, né? E o professor nos acolheu muito bem e explicou todos os conteúdos, por mais complexos que eles fossem, da melhor maneira possível para que a gente pudesse entender, né? Então foi isso que eu achei da disciplina. Eu acho muito importante essa disciplina sobre a história da psicologia, como começou, como surgiu, enfim, as metodologias, os conceitos super importantes. Eu achei muito importante, muito interessante ser no primeiro período, né? Porque eu acho que é fundamental para o restante do curso, para nossa caminhada, a gente ter esse entendimento que o professor passou com muita clareza e com muito acolhimento. Para finalizar, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento ao professor David. Obrigada por tornar essa matéria leve, essa matéria divertida, que por muitas vezes, por se tratar de história, é considerada chata, mas nas mãos do senhor não podia ter ficado melhor. Muito obrigada. A gente espera ter muito mais matérias com o senhor, porque é muito divertido, é muito prazeroso. E obrigada por nos dar essa ótima experiência.